Boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez no canal do Baral. E semana passada a discussão foi sobre a PEC do fim da escala 6x1, que rendeu aqui no canal alguns vídeos, né, que vocês devem ter assistido. Para quem não assistiu, recomendo que assista, né? E uma coisa que eu achei interessante, eu até havia falado num trechinho no meu último vídeo, uma coisa que eu achei bastante significativa, aliás, era que grande parte dos cristãos que estavam, grande parte, né, que estava contra a PEC, que pedia a redução da jornada de trabalho, grande parte era de denominação protestante, né, eram evangélicos protestantes e tal, enquanto que uma outra grande parte que estava a favor de discutir esse tema, né, e de se reduzir a jornada de trabalho, uma grande parte era católica. E eu achei muito significativo, né? Porque isso, de certa forma, meio que rachou a direita dentro dessa discussão, né? Mas por que eu acho significativo? Porque isso tem uma razão de ser, uma razão histórica de ser. Isso reflete duas mentalidades diferentes, né? Embora seja a mesma religião, a religião cristã, nós temos duas mentalidades completamente diferentes. A mentalidade católica e a mentalidade protestante. Eu acho, né? Eu não quero aqui, de novo, mais ou menos, discutir o que já foi discutido, né? Falar mais do mesmo. Minha intenção é apenas divulgar algumas reflexões. Então eu acho que já não é segredo para ninguém que existe uma certa relação entre capitalismo e protestantismo, né? Quem trouxe essa discussão, quem fez uma reflexão em cima desta relação, foi o grande sociólogo Max Weber, né, que vocês conhecem, com o seu clássico A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? E que é um clássico, né, que deve ser lido, um clássico da sociologia. Houve outros, né, por exemplo, o Werner Sombart, que também escreveu um livro sobre o capitalismo, no qual ele faz ali uma relação com o judaísmo. O Marx também, de certa forma, faz isso na questão judaica. Mas o Werner Sombart ele atribui muito a origem do capitalismo a uma certa mentalidade, um espírito burguês que deu origem ao capitalismo. Então, de certa forma, tanto o livro do Weber quanto do Sombart, eles vão meio que na contramão de Marx, né? Eles são muito mais idealistas, né? Porque Marx faz uma análise, né, como ele se contrapõe a Hegel, que era idealista, ele faz uma análise totalmente inversa, ele inverte a situação, né? Para Marx, como nós sabemos, o conjunto de ideias, de crenças, de valores, tudo aquilo que nós chamamos de espírito, né? Tudo isso é aquilo que para Marx ele chama de ideologia ou superestrutura, que decorre, que é construída a partir do modo como os homens produzem os seus bens materiais. Ou seja, o modo de produção, o modo de como os homens produzem os seus bens de subsistência, estabelece certas relações de trabalho, relações de produção. E é por cima dessas relações de produção, assim, sobre esses diferentes óticas e pontos de vista, que vão se estabelecer toda uma série de princípios, valores, que refletem uma visão de mundo de uma determinada classe, que para Marx é a classe dominante, não é? Então, se existe alguma coisa como um espírito burguês, um espírito capitalista, para Marx isso vem depois de que as relações capitalistas de produção já estavam, pelo menos a princípio, já tinham sido estabelecidas, né? Enquanto que Werner Sombart e o próprio Max Weber faz uma análise oposta, né? Weber vai dizer que o capitalismo foi fruto, né, da mentalidade protestante. E ele até é enfático nesse ponto, porque ele diz que as condições materiais, né, qual que é a importância até do pensamento do Weber aqui, né? Porque muita gente
numa tentativa de generalizar Marx, né, disse que qualquer ideologia, qualquer conjunto de valores precisa apenas necessariamente de certas condições materiais para que elas possam florescer. O grande, vamos dizer assim, o grande gênio de Weber, né, ou então o seu grande mérito na sua análise, é porque ele diz que essas simples condições materiais não bastam, porque as condições materiais para que o capitalismo surgisse, segundo Weber, já existiam em outros lugares. Né? Já existiam em outros lugares. Na China, na Ásia, até na antiguidade ocidental mesmo, já existiam. Mas por que o capitalismo só se desenvolveu no Ocidente moderno? Ele vai dizer porque faltou nesses outros lugares um elemento muito importante. Que elemento era esse? A mentalidade protestante. Ele diz que a religião protestante foi fundamental para que o capitalismo se desenvolvesse justamente no Ocidente naquela época, naquele período histórico específico. Não bastam apenas as condições materiais. Muito interessante essa análise, né? Mas ela tem algumas lacunas, alguns erros, né, que decorrem muito. Um erro até que muitos liberais, né, caem nesse mesmo erro, de que chamar de capitalismo coisas que são muito genéricas. Coisas que são muito genéricas. Que não tem nada a ver com o capitalismo propriamente dito. Quer ver? Tem até um livro, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui, ó. Esse livro aqui. Esse livro aqui, ó. Evolução do Capitalismo. Tá? De Maurice Dopp. Esse livro aqui conta uma história do capitalismo. No começo do livro, né, ele diz que ele faz uma exposição dessas várias interpretações do que seria um capitalismo, dessas várias definições de capitalismo, né, de vários autores, inclusive fala do Sombart. E ele diz que muitos desses autores confundiram, né, quando foram dar suas definições de capitalismo, confundiram o capitalismo com simples trocas mercantis. A existência de um mercado, a existência de trocas de mercadorias. Muitos liberais, né, que dizem defender o capitalismo, caem nesse mesmo erro, nessa mesma definição errada de capitalismo, que para eles, se existe um mercado, se existem trocas de mercadorias, então necessariamente existe o capitalismo. Mas trocas de mercadorias e até um ganho de um certo lucro em cima da mercadoria que você está vendendo não é a definição de capitalismo. O capitalismo tem que para você fazer uma análise precisa do que é o capitalismo, tem que ter algo específico, muito específico, para definir o desenvolvimento social de um período histórico específico que foi o Ocidente moderno. Ou seja, trocas mercantis existiram em todos os lugares. Até na Idade Média tinha. Mas por que a gente diz que o capitalismo mesmo só começa a partir da Idade Moderna na Europa Ocidental, e depois se estendendo pelo mundo? Porque aconteceu alguma coisa na Europa Ocidental deste período que não aconteceu em outros lugares. Né? E aí é que ele vai dar a definição dele específica do que é o capitalismo, né? Que é a mesma definição de Marx, por exemplo, que capitalismo nada mais é do que... E aí eu volto de novo, já falei essa frase diversas vezes, inclusive um livro que eu recomendo muito para vocês, que é o História da Riqueza do Homem, do Léo Huberman. Que ele vai dizer que a história do capitalismo é a história de como os trabalhadores perderam os seus meios de produção. Né? Então a gente sabe, né, que até na Idade Média, no período pré-capitalista, os trabalhadores, tanto camponeses quanto artesãos, eles tinham a posse efetiva tanto dos seus meios de trabalho quanto daquilo que eles produziam, as suas próprias mercadorias. O capitalismo mesmo começa... Aquilo que nós conhecemos de fato como capitalismo, ele só começa a partir de uma condição histórica específica, né? Que vai ser aquele período que Marx vai analisar o capital, da chamada acumulação primitiva, do processo de cercamentos que aconteceu na Inglaterra,
que tem uma origem ainda mais antiga ainda, na época da reforma do rei Henrique VIII, que expoliou as terras da igreja e deu para os seus nobres, e isso gerou uma concentração latifundiária muito grande. E depois, né, mais alguns séculos à frente, vem a política de cercamento, expulsa os camponeses da cidade, papapá. Então, todo esse processo de assambarcamento vai produzir uma condição que aconteceu na Europa, em específico, sobretudo na Inglaterra, e é essa condição social, histórica, que vai fazer surgir um novo modo de produção. Por quê? Porque essa condição material que decorreu de uma situação histórica, que está muito bem analisado na chamada acumulação primitiva de Marx, essa condição histórica, ela acabou estabelecendo pessoas com posições, com lugares diferentes na sociedade. Aqueles que trabalhavam, sabiam trabalhar, mas não tinham meios de trabalho, e aqueles que tinham capital e meios de trabalho. Essa condição histórica vai fazer essas duas pessoas se encontrarem num negócio chamado mercado de trabalho, e a partir daqui vai surgir uma nova relação de trabalho, as relações capitalistas de produção. Isso foi uma coisa específica que, independente de existir um mercado, né, de existir troca de mercadorias, ou seja, é uma condição muito específica que só vai acontecer na Europa neste período, correto? E é isso que vai fazer surgir um novo modo de produção, que depois vai se estender pelo mundo, que é o que a gente chama hoje de capitalismo, não é? Então, o capitalismo, eu tô aqui, né? Na verdade, eu tô aqui meio que fugindo do escopo do vídeo, porque o foco desse vídeo aqui é querer falar da relação entre protestantismo e capitalismo. Mas a gente precisa primeiro entender o que é o capitalismo. Então, eu preciso fazer uma definição aqui do que é o capitalismo, primeiro que vocês possam entender e não cair nessas definições genéricas de capitalismo, que não tem nada a ver com a realidade. Então, né? Tem um outro livro que eu vou querer recomendar para vocês, que é esse aqui. O livro do Tawney, A Religião e o Surgimento do Capitalismo. Olha aí, esse livro aqui. Livro muito bom mesmo. Esse livro é interessante porque ele vai fazer uma relação entre protestantismo e capitalismo, mas diferentemente do Weber, ele vai ter uma ideia, ele vai fazer uma análise mais marxista, né? Que é o que eu vou tentar, que eu até tirei algumas notas aqui, né, sobre esse livro, de coisas que eu achei interessante, e que eu gostaria de compartilhar com vocês, essas notas que eu tirei aqui, né? E por que ele diz que... Por que ele, né, ele estabelece essa relação entre protestantismo e capitalismo, né? Mas ele não cai no idealismo de Weber, né, no idealismo weberiano, né? Ele faz uma análise mais materialista histórica, podemos dizer assim, né? Vendo o protestantismo, sobretudo o calvinismo, mais como um conjunto de valores e ideias, uma crença religiosa, né, que para Marx faz parte daquilo que a gente chama de ideologia, de superestrutura, elemento superestrutural, que decorrem justamente de certas condições materiais de existência. E aí é que ele vai fazer a diferença. Então, qual que é a grande análise aqui que eu achei interessante? Bom, a Reforma Protestante sabe que teve o luteranismo e teve o calvinismo, né? O luteranismo foi muito mais conservador, né? Ele teve muito mais adesão nos meios aristocráticos na Alemanha, os príncipes, né, que queriam ter uma certa independência de Roma, que tentava interferir nas políticas locais, através, né, do Sacro Império Romano Germânico, aquela história toda que vocês sabem, né? E o luteranismo teve grande aceitação dos príncipes, né? E, de certa forma, também o luteranismo teve foi um grande precursor do nacionalismo também, né, a gente pode dizer, que vai culminar, depois com as guerras religiosas, vai culminar lá com a Paz de Westfália, em 1648, onde vai ficar estabelecido que cada estado vai ter a sua independência
religiosa, então cada estado vai adotar a religião do seu príncipe, do seu chefe de estado, né? E um país não pode interferir na religião do outro, né? Então ficou estabelecido esse princípio de soberania, né, moderno, que vai surgir ali em Westfália em 1648, né, e que veio depois dessas guerras religiosas, né? Então o luteranismo foi muito mais conservador, mas o calvinismo ele foi muito mais revolucionário, muito mais radical, né? E muitas pessoas, né, ainda hoje, e eu vou mostrar isso aqui mais pro final do vídeo, tá? Fazem uma associação, né, errônea, a meu sinal, de enxergar a Igreja Católica como autocrática e o protestantismo como, através do seu congregacionalismo, né, congregacionismo, vê ele como aquilo que enxertou na cultura ocidental a ideia de democracia, né, que o calvinismo seria muito mais democrático, né, foi precursor das democracias, né, as democracias liberais, enquanto que os países católicos eram muito mais autocráticos e tal. Isso é um erro, né? Porque essa ideia de liberalismo, que é muito associado tanto ao capitalismo quanto ao protestantismo, também é errôneo, porque o calvinismo, na sua origem, ele foi muito mais totalitário e autocrático do que a própria Igreja Católica. Muito mais, muito mais. O liberalismo, vamos dizer assim, o liberalismo protestante, ele foi muito mais a consequência posterior, né, uma aceitação da realidade, que veio muito depois, né, a ideia do laissez-faire, né, do livre mercado, foi uma consequência, né, social da economia que estava sendo desenvolvida, que era o capitalismo, que os protestantes vão enxergar como sendo uma realidade e vão aceitá-la. Mas não que aquilo refletisse um princípio que eles já tinham a priori, né, de como se eles fossem os defensores da democracia. Muito longe disso. No começo eles não eram nada democráticos. Nada democráticos. E aí é até interessante, né, a gente também falar de... É interessante a gente falar disso, porque tem até um livro também, que é um outro livro que eu recomendo para vocês, que é o Liberalismo e Democracia, que é do Norberto Bobbio, né, grande pensador político italiano, que ele diz que liberalismo e democracia necessariamente não tem nada a ver, né? Você pode ter um Estado liberal que não é nada democrático, um Estado democrático que não é liberal, né? Por exemplo, o despotismo esclarecido, né? Aquele Estado clássico robesiano, né, do leviatânico, governado por um autocrata que já aceitou as ideias do iluminismo, né? É um Estado que pode dizer assim, um Estado liberal, que aceita um certo liberalismo econômico, mas que não é um Estado democrático de direito, ou seja, um Estado onde o governo está submetido a leis, né? Muito pelo contrário. As leis são o próprio governante, como dizia o Luís XIV, né? L'état c'est moi, o Estado sou eu que faço as leis, eu que mando, né? Então, necessariamente, democracia e liberalismo não tem nada a ver. Eles podem existir juntos, mas podem existir separados. O protestantismo ele vai ter muito mais uma ligação com o liberalismo em si do que com a democracia. A ideia de democracia vai ser muito mais uma consequência tardia no interior do protestantismo. Muito mais como resultado, uma consequência, né, do desenvolvimento normal das coisas, que eles vão aceitar a realidade, do que como uma ideia a priori que eles já tinham, né? Mas o liberalismo vai casar muito bem com as ideias protestantes, né? Mas o interessante nesse livro do Tal, né, é que ele vai mostrar que as condições para que não para que o capitalismo se desenvolvesse, mas as condições para que o protestantismo se desenvolvesse já estavam ali presentes. Como? Através do desenvolvimento urbano, desenvolvimento das manufaturas, das cidades, com a generalização do elemento mercadoria como princípio de produção, porque a gente sabe que nem tudo que era produzido nas sociedades pré-capitalistas era com o intuito de ser uma mercadoria, né? Mas cada vez mais
a ideia de se produzir as coisas para que elas se transformem no mercadoria vai começar a crescer, né? Então nós temos as condições para que esse capitalismo se desenvolva. E é justamente dessas condições é que o protestantismo vai florescer, né? Por que ele vai florescer? Bom, o interessante aqui no livro do Tolkien é que ele vai dizer que, diferentemente, né, como eu falei, do luteranismo, que foi muito mais conservador e teve uma adesão muito maior nos círculos aristocráticos da Alemanha, né, o calvinismo ele vai se desenvolver justamente no meio urbano, é um fenômeno que vai ser predominantemente urbano, né? E que ele vai ser muito ensinado e difundido dentro daquelas classes dos artesãos, das pessoas que praticavam comércio, daquilo que nós chamamos de burgueses. Esses é que vão começar a aceitar essa reforma do Calvino. Então, consequentemente, eles vão começar a levar todos os seus valores, todas as suas visões de mundo, a partir da ótica das suas relações de trabalho, que cada vez mais vai começar a haver uma distância entre mestre artesão e jornaleiro, trabalhador assalariado, vai começar a haver uma exploração do mestre artesão sobre o assalariado, coisa que antigamente existia uma certa harmonia dentro das corporações de ofício. Né? O trabalho vai começar a se tornar mais, através das manufaturas, vai começar a se tornar mais coletivo e não um trabalho individual, vai começar a haver essa disparidade econômica, exploração no trabalho, privilégios de uma classe sobre a outra. E são essas pessoas, os artesãos, os comerciantes, os burgueses, né? Camponeses ricos também, né? que já ganham um bom dinheiro produzindo para se vender no mercado da cidade e não mais pagam direitos feudais, para não ser o feudal, mas já pagam ele através do arrendamento, ou seja, do uso da moeda, né? Então essa classe de comerciantes, burgueses, camponeses mais ricos, que vão começar a aceitar o calvinismo e levar para lá os seus valores. E ora, os valores, né? Os valores deles vão ser os valores de quê? Os valores da burguesia. Então, na verdade, é o contrário do que o Weber falava, né? O Weber falava que o capitalismo vai, né, e depois, posteriormente, a mentalidade burguesa vai ter uma origem na mentalidade protestante, mas aqui a gente vê o contrário, que a mentalidade protestante, sobretudo do ramo calvinista, já vem da visão de mundo da burguesia, porque é ela que vai, em grande parte, aceitar o calvinismo, né? Se converter para o protestantismo. E aí o que acontece, né? Na Idade Média, a gente tinha a igreja, uma igreja católica com uma visão muito diferente. Eu até falei isso no vídeo passado, uma visão muito diferente do modo de enxergar a vida, de enxergar a economia, de enxergar o trabalho, né? Para a visão da igreja católica, a vida não é só trabalho. O trabalho era visto como uma penitência, um certo mal, né, que o homem deveria purgar os seus pecados, mas que o ideal da vida era um ideal mais de ascetismo, né, de se abster do mundo da vida ordinária e ter uma vida. Esse era o grande ideal católico, né, de ter uma vida mais contemplativa. Então a Igreja Católica ela tem uma visão muito diferente das coisas, né? Então ela não foca muito, por exemplo, no acúmulo de capital, porque isso para ela é avareza, é um pecado. Condena a cobrança, condena a usura, a cobrança de juros, né? Eu te emprestar o dinheiro para ganhar um dinheiro maior depois. É claro que depois, a partir do século XIII, né, vão ter certas revisões ali de alguns pensadores católicos mesmo, acho que não lembro se era da escola de Salamanca, sei lá, que vão começar a querer fazer algumas concessões, né? Porque sabe que as ideias vão mudando a partir quando as condições materiais vão mudando, as ideias vão meio que se ajustando, né? Então a própria Igreja Católica já vinha mudando muito suas ideias também. Mas no geral ela tinha essa visão meio que negativa do comércio, né? O próprio comerciante nas cidades medievais ele era muito mal visto, ele era o judeu, ele era o meteco, o sírio, né? O estrangeiro, um cara que a gente tem que tomar cuidado, né? Enfim.
Então a Igreja Católica tinha uma visão um pouco negativa desse modo, negativa da economia, esse modo de se produzir as coisas, né? De se produzir e trocar as mercadorias. Ela pregava muito mais uma economia natural, ou seja, você apenas produzia aquilo que você tinha necessidade, se você estava com fome. Então sempre tinha uma certa finalidade naquela ação humana. A Igreja Católica sempre pregou isso, né? Então se você está produzindo um alimento é porque você tem que comer. E não que você tem que produzir porque você vai produzir um alimento porque você quer vender para ganhar dinheiro, né? Não necessariamente para você comer. Então a igreja condenava muito isso. Só que a burguesia, né? Ou seja, o mercado vai crescendo, vai surgindo o mercado, né? A burguesia vai crescendo, vai acumulando dinheiro. E ela tem já o seu modo de fazer economia, né? O seu modo de trabalhar, de produzir, que exige certas práticas específicas, né? Então, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, né? Não existe o capitalismo moderno se não existe em bancos, se não existe o capitalismo financeiro. Não existiria as grandes indústrias se não tivesse um banco lá que emprestasse um capital, né? Para um grande capital para alguém investir numa grande indústria e depois ir pagando isso aí em juros, né? Não existiria esse capitalismo industrial todo se não tivesse a existência dos bancos. Então essa existência de um lugar que empresta dinheiro e tudo mais era fundamental para o desenvolvimento do capitalismo, né? Do mesmo modo, lá naquela época, no período ainda primitivo do capitalismo, não existiria o desenvolvimento dessa fase inicial do capitalismo, o desenvolvimento do comércio, das manufaturas, não existiria se não tivesse um jeito específico de se fazer, de se trabalhar, de se produzir. E muito desse jeito, dessas práticas, eram condenadas pela Igreja Católica, né? Ao passo que o calvinismo já não vai ter essa visão negativa, já vai entender que ele já vai olhar, já vai reconhecer, por exemplo, a ideia de reconhecer o acúmulo de capital como algo, e até em muitos casos a própria cobrança de juros, né, coisa que a Igreja Católica condenava, como algo essencial para o florescimento da vida comercial. Então ele não vai mais condenar o modo de viver dos burgueses. E é por isso que os burgueses vão aceitar o calvinismo, não é? Pessoal, esse vídeo eu vou ter que fazer em 2 partes, senão vai ficar muito grande. Eu fiz aqui uma introdução, tá? Eu fiz aqui uma introdução. E porque senão vai ficar muito longo, eu vou tentar fazer vídeos mais curtos, senão acaba que muita gente, se vê um vídeo muito longo, pessoas não acabam assistindo, não é? Então eu fiz um panorama aqui, fiz uma introdução para vocês, né? Dando uma definição do que é de fato capitalismo, para a gente começar a entrar nessa discussão de estabelecer uma relação entre protestantismo e capitalismo, e mostrei aqui para vocês o porquê, né, por que o calvinismo, né, tem esse espírito da burguesia. Porque ele vai ter grande adesão justamente nos meios burgueses. Diferentemente do luteranismo, que teve grande adesão dos meios aristocráticos, o calvinismo vai ter da burguesia da cidade, sobretudo, da burguesia urbana. E ela que vai levar para essa religião todos os seus valores específicos, né? Então, apenas aqui estabeleci essa relação, para vocês entenderem como é que a coisa funcionou. No próximo vídeo, eu vou falar ponto por ponto sobre o calvinismo, sobre a mentalidade calvinista, como é que ela enxerga o trabalho, como é que ela enxerga o mundo, e a relação que estabelece disso com a sociedade capitalista. Eu vou tentar fazer para a gente fechar no próximo vídeo, senão vai ficar muito grande aqui. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? E assistam o próximo vídeo, né? Que eu pretendo gravar, se não gravar hoje, eu gravo amanhã. E para a gente fechar esse assunto aqui, tá certo? Pessoal, só para fechar, eu deveria ter falado isso no começo, mas eu vou fechar o vídeo aqui falando disso. Pessoal, se vocês estão gostando do meu vídeo, dos meus vídeos aqui, dos temas que eu tenho tratado, eu vou deixar meu Pix aqui, tá? Para que vocês possam me ajudar a esse canal crescer. O meu canal aqui é muito pequeno ainda, né? Eu no começo não tinha pretensões de crescer com ele. Tenho pretensão, né, de começar a profissionalizar mais isso aqui, né? O problema é o tempo, né? Às vezes eu gravo aqui enquanto eu tiver tempo e tal.
Então a gente precisa aqui de condições um pouco melhores, né? Se vocês estão gostando do trabalho, vocês querem que eu continue gravando, que a gente continue, né? Que vocês me apoiem aqui no canal, deixem meu Pix aqui para que, né, pra vocês me ajudem a fazer esse canal crescer, né? Para a gente, às vezes, conseguir comprar uma câmera um pouco melhor, enfim, né? Então, pessoal, se vocês puderem, né, dar esse apoio, eu agradeço muito, né? O valor que vocês quiserem ajudar. E é isso, e eu vejo vocês na próxima, tá certo? Muito obrigado!